Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um estudo da lição, bem-vindo à lição de número 4, Ofertas para Jesus. Semana passada falamos um pouco sobre o dízimo e esta semana vamos entender qual é o destino, como lidar com a oferta, qual é o seu objetivo, como funciona a distribuição, qual que é o seu objetivo final e como ela tem contribuído para o avanço da obra, mas principalmente para o nosso preparo espiritual. Cada igreja, cada instituição tem uma forma de lidar com as ofertas, com o dízimo, tem uma forma de recolher, uma forma de distribuir, de usar, mas hoje eu quero especificamente falar como que a Igreja Adventista do Sétimo Dia lida com a oferta. Na semana passada falamos um pouco sobre o dízimo e hoje como que a Igreja ela faz o seu recolhimento, a sua distribuição e qual que é o objetivo final. É preciso entender primeiramente que a Igreja Adventista tem uma estrutura congregacional diferente das demais igrejas. Então, nós temos uma estrutura a nível local, regional, nacional e mundial. Então, a começar pela igreja, quando uma oferta ela é recolhida na igreja, que é o primeiro contato, né, do membro para que ele possa dar a sua oferta, aí nós temos uma série de outras instituições da qual é feita a distribuição. Então a igreja adventista ela é dividida em igreja, associação, que é uma região administrativa maior naquela cidade, e depois da associação nós temos as uniões, que reúne alguns estados, e depois da união nós temos a divisão, que reúne alguns países, e depois da divisão nós temos a associação geral. A associação geral é a instituição, é a região administrativa que controla toda a igreja espalhada no mundo inteiro, e isso compreende mais de 210 países espalhados no mundo inteiro. Hoje, a Igreja Adventista conta com mais de 25 milhões de membros espalhados em todo o mundo. São centenas e centenas de associações, igrejas, uniões, e nós temos também 12 divisões que fazem parte do mundo inteiro, da qual também compõe a estrutura administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem. Então, quando a igreja ela recolhe a oferta dos seus membros ali na salva, 60% dessa oferta ela fica na igreja local. 60% fica na igreja local. 14% vai para a associação, que é uma região administrativa que fica naquela cidade, que administra aquele conjunto de igrejas daquela região ali, daquela cidade. 3,6% vai para a União. A União é uma região administrativa composto não apenas por cidades, mas por alguns estados. E depois da União, 2,4% da oferta vai para a divisão. A divisão, no caso do Brasil, é a divisão sul-americanas, que compõe alguns países da América do Sul. Pelo menos 8 países da América do Sul é composto ali pela divisão sul-americana, mas não necessariamente precisa ser da América do Sul, ok? 20% dessa oferta vai para a associação geral, ok? E aí nós temos os 100%. Então, 60, 14, 3,6, 2,4 e 20, nós temos aí como é feita a distribuição das ofertas que cada membro ele dá lá na salva da igreja. E
cada percentual é usado de forma muito cuidadosa, de forma muito cautelosa para o avanço da obra do Evangelho. Por exemplo, os 60% da oferta que fica na igreja é para a igreja poder se manter pagando a água, a luz, o seguro, o alarme, compra de material de limpeza, algumas reformas que precisam ser feitas, troca de uma fechadura, troca de uma lâmpada, enfim, pintura. Então, toda a manutenção da igreja local é feita com esses 60% de oferta que a igreja ela recebe ali a cada mês, ok? Então, a oferta ela representa na nossa vida que eu estou confirmando a Jesus como meu Salvador. Então, esse é um dos grandes e principais objetivos da oferta na minha vida. A oferta também ela representa a nossa dependência de Deus. Então, quando eu dou oferta, eu estou causando, ou digamos assim, eu estou dizendo, Deus, eu dependo de você. Deus, eu dependo unicamente de ti. Deus, Ele é o mantenedor da nossa vida e nós dependemos de Deus. A oferta também ela representa um ato de adoração. Nós adoramos a Deus também com as nossas ofertas. E outra coisa importante que temos que entender é que a oferta ela deve ser individual e planejada. Cada pessoa ela tem que fazer o seu pacto, cada pessoa ela tem que ser voluntária no seu coração de forma individual para dar a sua oferta. A oferta também ela tem que ser planejada. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 9 e o verso 5, 1 Coríntios 16, o verso 2. Nós temos que planejar dar a nossa oferta toda vez que nós formos à casa de Deus dar a nossa oferta. Ela não deve ser dada por impulso. Eu não devo chegar na igreja e de forma desplanejada puxar ali minha carteira, ver quanto que sobrou, ver quanto que tem, dar ali algum valor que, quem sabe, eu faço até por impulso. Não, meus amados, a oferta ela nunca deve ser feita de forma displicente e de forma leviana. A oferta é um momento muito sagrado, é um momento de muita consagração, de muita santidade. A oferta é um dinheiro santo que temos que dar a Deus e ela tem que ser planejada durante a semana para que no dia apropriado que for a igreja distribuir ou dar a oferta, no caso sábado ou domingo, eu tenho que dar a minha oferta já reservada, planejada, já até sexta-feira, até quinta-feira eu já tenho que reservar ali aquele valor. Então, ela não deve ser feita de qualquer maneira. Outro ponto importante é que a oferta ela deve ser regular e sistemática. 1 Coríntios 16, o verso 2, nos fala muito sobre isso e nós temos que ser assíduo, pontual, regular e sistemático na devolução, na doação da nossa oferta. A oferta ela deve ser proporcional à bênção recebida. Deuteronômio 16 e 17, 1 Coríntios 16, o verso 2, também nos fala que a oferta é na proporção da bênção em que nós recebemos. Quanto mais nós formos abençoados, mais nós temos que nos voluntariar em dar a nossa oferta. A administração das ofertas na igreja, ela deve ser feita por pessoas que possuem o dom da administração financeira e ela deve ser feita com transparência em todos os gastos. Geralmente a igreja adventista, ela nomeia um tesoureiro local. O tesoureiro local é a primeira pessoa junto com os diáconos que vão ter o contato inicial com a oferta que é doado ali pelos fiéis, pelos membros da igreja. Então, o tesoureiro da igreja tem que ser uma pessoa
que tenha o dom da administração financeira. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa organizada, que saiba lidar com dinheiro, uma pessoa que não tenha dívida, uma pessoa que seja fiel, uma pessoa que seja consagrada a Deus, porque o tesoureiro, ele é uma das pessoas mais confiáveis que tem e que ele deve também mostrar transparência em tudo o que ele fizer. Ele deve mostrar pelo menos a cada mês um relatório mensal, né, das ofertas que foram ali arrecadadas, o destino, como é que está a situação financeira, a saúde da igreja financeira. Pessoas comprometidas, pessoas que tenham o dom para lidar com os recursos, com o dinheiro. Então, esse deve ser o perfil de um tesoureiro de cada igreja. A probidade, a confiabilidade, a consagração em primeiro lugar. 2 Coríntios capítulo 8 e o verso de 2 a 7, os cristãos da Macedônia, eles doaram os seus recursos, mas antes de eles doarem os seus recursos, eles doaram a si próprio. Então, antes de nós doarmos os nossos recursos, a nossa oferta, o nosso dízimo, nós temos que fazer a nossa primeira doação, que é doar a nós próprios. É uma entrega total a Deus. E o resultado dos nossos irmãos cristãos da Macedônia, conforme está lá em 2 Coríntios 8, de 2 a 7, foi um crescimento da igreja, foi um crescimento na graça, na fé e na palavra. E olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 8, de 2 a 7, o que aconteceu com os cristãos da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e no mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim, também complete esta graça entre vós. E o verso 7, finalizando: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Então, os cristãos da Macedônia, eles foram doadores, mas antes de eles doarem seus recursos, eles se entregaram a Deus. E quando nós doamos, quando nós damos a nossa oferta, nós estamos reconhecendo a Jesus como nosso Salvador. Nós estamos dependendo daquele que um dia doou a sua vida por nós. Nós estamos reconhecendo que Jesus um dia ele foi oferta. Ele se ofertou de forma voluntária. Ele se voluntariou vindo do céu à terra, dando a sua vida, se tornando como um conosco, um de nós, se tornou a sua humanidade como nós, sofrendo dores, frio, fome, dificuldades, morrendo na cruz como oferenda, como oferta. E toda vez que nós nos entregamos a Deus, o resultado da nossa entrega a Deus é que nós vamos também doar nossos recursos, porque primeiramente Deus um dia doou a vida por cada um de nós. Portanto, meus amados, que a cada dia que se passa, nós possamos ser um doador dos nossos recursos, mas primeiramente possamos nos entregar inteiramente a Deus, porque esse é o primeiro e grande princípio que Deus ele requer e pede de nós na sua palavra, nas Escrituras. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia usar nossos recursos para honrar
e glorificar o nome de Deus para que muitos possam ser abençoados por meio das nossas doações. Mas o maior beneficiado somos nós, porque Deus ama ao que dá com alegria. E a cada dia nós vamos nos preparando para nos encontrar com Ele um dia na eternidade. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem com o nosso próximo tema, o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau!